Queridas amigas, queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus, esse incondicional companheiro das nossas almas, que possa nos acolher em seus braços fraternos em mais essa oportunidade. A proposta do tema da reflexão da tarde, ela foi extraída de um livro de psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que é esse livro aqui, ao qual eu recomendo a leitura a todos, que realmente aqui tem capítulos riquíssimos e muito profundos para todos nós que estamos nesse contexto de aprendizagem e de evolução. Porém, eu vou pedir licença a vocês e ao próprio autor da obra, ao qual eu já fiz, porque eu acho muito harmônico, eu achei muito harmônico esse título, Minha Família, o Mundo e Eu. Mas para propósitos didáticos, tão apenas por isso, eu procurei mudar um pouquinho a ordem desses fatores que aqui se encontram. Então, para abordarmos a temática de minha família, o mundo e eu vou procurar aqui trazer elementos eu, família e mundo, mas tão somente para contextos didáticos, porque a nossa proposta, e eu tenho feito essa condução das reflexões já faz algum tempo, para trazer para todos nós a ideia de refletirmos sobre a ótica espiritual. Para que possamos, dentro dessa nossa caminhada evolutiva, por mais que as nossas vivências materiais, elas estão muito presentes e envolve de maneira bem consubstanciosa as nossas reflexões, a proposta de hoje aqui é que possamos analisar esse contexto sobre a ótica espiritual. Que possamos, utilizando o conhecimento que a doutrina espírita nos oportuniza, que possamos visualizar esse enredo sob o conhecimento que a doutrina espírita está nos ofertando. Então é o convite que eu procuro fazer, e aqueles que já nos ouviram em outras oportunidades, eu peço desculpa por estar me tornando repetitivo, mas a proposta é justamente essa, é repetir para que dentro desse contexto a gente possa assimilar de maneira definitiva. Na minha família, o mundo e eu, o elemento eu. Leon Denis, na sua obra magnífica, O Porquê da Vida, obra a qual também recomendo a leitura, é uma obra gigantesca, mas com poucas páginas. Recomendo muito a leitura. E logo no seu capítulo 2, Leon Denis, ele vem nos trazer uma oferta que vai nos oportunizar realmente um caminhar bem mais seguro. Leon Denis, ali, ele inicia esse seu capítulo quando ele nos fala que todo homem, no sentido de ser individual, necessita realmente estabelecer alguns pontos de conhecimento. E ele então nos traz 3 indagações que são necessárias e muito importantes para essa nossa caminhada. Quem ainda não as fez, recomendo que possamos fazê-las. A primeira que ele nos traz é quem sou. A segunda é de onde eu vim. E a terceira, para onde vou. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Quem nunca se fez essas indagações, que possamos fazer esse exercício. Vamos nos perguntar quem sou? Diante da nossa vivência social, muitas vezes quando nós nos deparamos com pessoas que ainda não conhecemos e alguém nos pergunta, quem é você? De maneira praticamente automática, nós vamos nos apresentar pelo nosso nome. Se alguém perguntar quem é você, eu vou falar, eu sou Rony. Para aqueles que são mais detalhistas, além de apresentar-se pelo nome, ainda coloca a profissão. No interior das nossas cidades, aí tem acrescenta um dado a mais. Geralmente, quando é o homem, ele acrescenta que ele é da mulher tal. Então, se fosse no interior, eu falei, eu sou Rony de Josilene, ou eu sou João de Maria.
Mas essas referências às quais nós estamos fazendo, nós estamos percebendo que ela é uma referência dessa nossa existência. Quando eu me identifico com o meu nome, eu estou identificando essa personalidade que aqui hoje eu me encontro. Mas se formos realmente refletir na profundidade dessa indagação, quem sou, nós haveremos de abrir oportunidades de aprendizado de maneira imensa. Porque eu não sou aquilo que eu me apresento aqui agora. Eu estou nessa personalidade, mas principalmente, eu sou um espírito imortal. Um espírito que fora criado por Deus e que me ofertou também a possibilidade de aprendizado. Nós vamos encontrar na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, quando ali, então, nos é trazida a resposta de que Deus criou-nos simples e ignorantes. Simples na condição de não composto, né, de unidade, e de ignorante na condição de que ignora, de que não sabe. Então, Deus criou-nos todos nessa condição, simples e ignorante. Alguns tentam colocar que Deus criou-nos imperfeito. Mas se formos refletir um pouco, não estaremos colocando a verdade diante desses conceitos. Porque se nós vamos perceber que Deus, ele é perfeito, um ser perfeito não cria imperfeições. Então Deus nos criou, não nos criou imperfeito. Deus nos criou simples e ignorantes e dotou-nos de uma condição de perfectibilidade. Ou seja, dentro dessa ignorância e dessa simplicidade, Deus nos oportuniza as condições de buscarmos a perfeição. E essa perfeição, então, ela irá se realizar através de oportunidades que nós teremos através de renascimentos. Hoje estou João. Ontem eu fui Pedro, fui Maria, fui Antônio. E é nessa caminhada de personalidades, de personas, é que vamos agregando condições para utilizarmos nesse caminhar rumo à perfeição. Então, se hoje em dia alguém vier a nos perguntar, que possamos continuar nos apresentando diante dessa persona que ainda somos, para não vier a causar impacto. Mas na nossa consciência, além do nosso nome, nós possamos acrescentar: sou um espírito imortal, criado por Deus e destinado à perfeição e, consequentemente, destinado à felicidade. Olha que isso já faz uma diferença muito grande. Isso já nos traz uma forma de olhar para a vida, e a proposta que a doutrina espírita nos traz é essa, para que possamos olhar para a vida de maneira diferente. E aí nós vamos para aquela segunda indagação, né? Quem sou? De onde vim? Deus, ao criar-nos nessa condição de simplicidade, ele também nos oportunizou um mundo. Esse mundo material que conhecemos para esse progresso. Porém, a nossa origem é do mundo espiritual. Lembra que na passagem evangélica, quando Jesus estava num diálogo com Pilatos, naquele momento do seu julgamento, que Jesus chega então e relata para Pilatos, quando Pilatos pergunta se então ele era rei, Jesus então fala-lhe que o meu reino não é deste mundo. Então nós sabemos que somente existem dois mundos: o mundo material e o mundo espiritual. Se Jesus, quando aqui encarnado falou que o reino dele não era este mundo material, então nós sabemos que o reino de Jesus é o reino espiritual. Assim, toda a nossa origem nós temos no reino espiritual, ao qual de oportunidades em oportunidades nós nascemos e renascemos no mundo material para aprendizado. Então somos espíritos imortais,
criados por Deus, dotados de perfectibilidade, para alcançarmos então a nossa felicidade. Viemos do mundo espiritual, estagiamos nesse mundo material para então aprendermos e então retornarmos ao mundo espiritual. Então percebamos que esse caminhar de entendimento já vem nos respondendo essas 3 indagações iniciais. Quem sou? De onde eu vim? E para onde vou? São questões realmente fundamentais e que fazem muita diferença nesse nosso caminhar de aprendizado. Porque quando esse eu individual, ele foi criado, foi também nos ofertado oportunidades de aprendizado. Muitos de nós, diante das nossas escolhas, escolhemos o caminho certo. Mas muitos outros, diante de interesses diversos, diante de não se sentir com aquela força necessária para suplantar aquelas dificuldades, escolhemos outros caminhos. Aqueles de nós que escolhemos o caminho certo, está a caminhar a passos mais largos, rumo a essa perfeição. Aqueles de nós que escolhemos os caminhos do equívoco, do erro, estamos nos direcionando a aprendizado um pouco mais lento, mas certamente haveremos de chegar. A proposta da nossa reflexão de Minha Família, o Mundo e Eu, por si só, cada tema aqui, ela tem conteúdo suficiente para esses 45, 50 minutos de reflexão. Então, cada tema aqui, a gente teria possibilidades de fazer isso. Mas nesse pequenino tema de condensar, nesse pequenino tempo de condensar todas essas informações, obviamente nós não vamos aqui adentrar na minudência de muitos detalhes. A proposta aqui é de trazer ferramentas, de trazer questionamentos, para que cada um de nós, nessa nossa caminhada de aprendizado, possamos ir refletindo pouco a pouco, para podermos aprender que nessa caminhada necessita de cada um de nós esse esforço de irmos ao encontro daquele melhor caminho para abrirmos as portas corretas. Dona Joana de Ângeles, no livro SOS Família, um outro livro também muito bom, que tem textos excelentes, no início do seu trabalho, os autores vêm fazer menção que aquele livro, esse livro SOS Família, ele vem em atendimento a uma proposta que a Federação Espírita abraçou, sendo a proposta inicial da USE São Paulo, lá nos anos de 1994, que eles estavam lançando a campanha de família. Vamos apertar esse laço. Então, esse livro SOS Família, ele vem como contributo para abraçar essa proposta de família, vamos apertar esse laço. E logo na introdução desse livro, Dona Joana de Ângeles, então, ela vem nos trazer um caminhar evolutivo dessa individualidade, desse eu. Ela vem nos falar, então, que o indivíduo, para atender essa proposta de perfectibilidade, ele foi lançado ao mundo, ou se lançou ao mundo, em condições muito extremas. Naquele momento inicial, onde a humanidade começa a emergir da sua brutalidade, ele começou a travar contato com a natureza, e essa natureza por si só o desafiava e muito. E nessa caminhada de aprendizado, o homem foi percebendo que, no momento em que se juntavam em grupo, eles tinham condições melhores para suportar todos aqueles perigos, todas aquelas dificuldades que a natureza por si só vinha apresentando. O homem, diante das feras, era um animal com poucos recursos. Então ele fora percebendo que à medida que ele ia se juntando em grupos com seus semelhantes, ele vinha criando condições para melhor suportar e amenizar essas dificuldades. Mas o homem
diante desta caminhada, diante dessa busca, fora percebendo que algumas circunstâncias poderiam fazer diferença nesse contexto. Eis que então nós vamos percebendo que os grupos mais fortes foram vencendo aqueles grupos que não tinham tanta força. E o homem percebeu então que através da força ele podia colocar a sua condição suprimindo aqueles mais fracos. O homem, nessa caminhada de aprendizado, ele fora percebendo que nesses grupos haviam divergências, haviam indivíduos diferentes, haviam aqueles mais fracos, haviam aqueles mais fortes, haviam aqueles mais hábeis, haviam aqueles mais habilidosos. E essas diferenças, então, juntadas e coordenadas, fazia a força daquele grupo. Mas o aprendizado, ele tinha que acontecer. O aprendizado, ele era algo necessário para que cada um de nós pudéssemos exercer a influência de maneira correta. A sociedade, então, em determinado momento, elegeu a figura feminina como uma figura de comando. No momento em que aquele grupo detinha essa condição de comando na mulher, que vamos chamar, que os cientistas, os teólogos chamam de poliandria. A mulher no comando, dando sequência ao matriarcado. Mais adiante, o homem também percebendo outros instrumentos de força, ele então elevou a condição masculina para o comando, e trocando de poliandria para poligamia. A humanidade nessas experiências fora caminhando, e então a humanidade percebeu que nem a poliandria, nem a poligamia dava substância suficiente para o equilíbrio. Eis que então, daí desse conhecimento, surgiu a monogamia, a condição do indivíduo não mais buscando o aspecto sexual para dar forças, para dar comando, mas agora aquela condição de agregar de maneira definitiva a família. No livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós temos ali 3 perguntas que ele nos traz, que eu acho perguntas muito boas para a nossa reflexão. A pergunta de número 108, 109 e 110. A pergunta 108 é feita para Emmanuel da seguinte forma: onde a base mais elevada para os métodos de educação? Então, a educação como proposta de conhecimento para o homem, ela deve se embasar em quê? Onde ela deve buscar o seu alicerce? Essa é a pergunta que fora feita para Emmanuel. E Emmanuel, então, nos traz uma resposta muito coerente, que ele nos fala assim: a base para essa proposta educativa, ela deve aparecer nas noções religiosas. E aqui nós vamos entender que não como religião, mas como noções de religiosidade, com a experiência das exemplificações nos mais altos deveres. Nos mais altos deveres da vida. Constituem a base de toda a educação. E o final é que ele faz o fechamento. No sagrado instituto da família. Então vejamos só, Emmanuel nos fala que devemos ofertar aos nossos semelhantes, aqueles que estão sob a nossa tutela, noções de religiosidade. Devemos ofertar aos nossos pares o conhecimento de Deus, a necessidade, a importância de termos essa referência. Devemos ofertar aos nossos semelhantes os exemplos na condução moral, que é o que ele coloca aqui, quando ele vem nos ligar à religiosidade, a esse contexto de moralidade. Mas Emmanuel nos traz que não basta tão somente trazermos as palavras orientativas, mas que estas palavras elas devem estar também embasadas na exemplificação, nas atitudes dos mais altos deveres.
Devemos orientar, devemos explicar, sim, mas devemos principalmente orientar através dos nossos exemplos, das nossas realizações. A questão seguinte é a questão de número 109. Quando, então, Emmanuel ele é questionado, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Então, veja só, nesse contexto familiar, o período infantil é o mais importante diante dessa tarefa de educação? Emmanuel, então, responde que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Nesse contexto, a qual nós, nessa constituição da família, nós estamos recebendo os nossos pequeninos, muita atenção. Percebamos que nesse contexto de educação, as crianças, elas estão muito mais propícias para receber essas orientações. E Emmanuel, ele ainda, na sequência do texto, ele ainda detalha informações que coloca que até os 7 anos, a criança ela se encontra de maneira muito mais aberta e propícia e receptiva às nossas orientações educativas. A criança, nesse período inicial, ela está como se fosse uma esponja seca. Ela está ali a absorver todas as orientações. Lembremos que sobre as bases da religiosidade, e não somente das palavras, mas também dos exemplos. Porque muitas vezes, nesse nosso caminhar educativo, nós falamos para os nossos filhos determinadas orientações e fazemos o oposto. Lembremos a advertência que o próprio Jesus nos fizera, quando no seu evangelho ele então nos alerta, para que possamos fazer o que os doutores da lei nos falam, mas não façamos aquilo que eles fazem, porque eles eram como sepulcros caiados por fora, porque eles falavam, mas não faziam. Então Emmanuel ele está buscando, ele está resgatando essa orientação de Jesus e está nos ofertando aqui, para que possamos nessa atenção que devemos dar aos nossos pequeninos, principalmente nessa primeira infância, para darmos toda essa base inicial, toda essa proposta, para que eles possam tendo elementos para então, nessa caminhada de aprendizado, eles possam dar respostas positivas àquilo que a sociedade lhes cobra. A questão de número 110, ela vem nos trazer uma indagação que vem nos mostrar essa importância desse contexto da família. É perguntado, então, a Emmanuel a seguinte questão: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Diante desse nosso contexto, nós vamos percebendo, então, que Emmanuel, ele vai abordar a resposta dessa questão de maneira muito profunda. E ele vai nos trazer aqui elementos para que possamos realmente dissociar a verdadeira proposta da educação. Emmanuel, então, ele vem nos falar que a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas aqui na Terra ainda é o lar. Olha só que Emmanuel coloca, que ainda é o lar, ou seja, não foi nos apresentado nenhuma proposta melhor. A melhor instituição para esse processo educacional ainda é o lar. Ainda é essa constituição de individualidades que formam um conjunto para ofertar aos seus componentes orientações. Perceba que ele ainda vem nos ofertar essa diferença, que ele nos coloca assim: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto familiar pode
educar. Então, Kardec, Emmanuel aqui, ele nos traz essa diferença entre instrução e educação. A instrução, ela está como objeto dessas instituições de ensino do mundo, aquilo que nós chamamos de escola, de universidade. São as instituições que estão habilitadas para nos direcionar essas instruções. Mas quantas famílias não vêm ofertando o trabalho das instituições de ensino, também exigindo a educação dos seus filhos? Muitas famílias estão querendo transferir a responsabilidade que cabe a nós. A questão de educação é diferente de instrução. Instrução, ela vai formar o intelecto. Como na resposta, na continuação da resposta de Emmanuel, ele vem nos esclarecer, que ele nos fala assim: é por essa razão que a universidade poderá formar o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem de bem. Então, nesse contexto, não adianta a família querer exigir das instituições de ensino um dever, um compromisso que é dela. Nós vamos realmente identificar que em algumas instituições existem algumas diretrizes que vêm impactar nesse processo educativo. Mas aí, então, cabe ao posicionamento ativo das famílias para que possam instruir, para que possam instrumentalizar os seus filhos, para que diante de situações que não convergem com a proposta da moral, possam se colocar como um indivíduo que questiona. Então percebamos que não adianta a família querer fugir dessa proposta, mas muitos ainda fazem. E é por isso que nós vamos encontrar também Dona Joana de Ângeles fazendo alguns alertas que a instituição da família ela está sob ataque, um ataque espiritual. A instituição da família ela está sobre esse ataque, um ataque ferrenho desse universo da espiritualidade inferior. Então, por isso nós ainda estamos vendo muitos conflitos, muitas notícias de escândalo, muitas notícias realmente que vêm nos trazendo noções, que vêm nos chocando, que são famílias em desarmonia, famílias desregradas, família onde nós não encontramos a unidade tão desejada. Nós vamos encontrar filhos contra pais, pais contra filhos, desarmonia entre os cônjuges. Percebemos então que se nós não levantarmos o nosso olhar e percebermos que algo de errado aí está, nós vamos permitindo que essa desarmonia ela vai acontecendo e se ampliando. Bezerra de Menezes, em uma das suas belas mensagens, ele vem nos identificar a família como uma célula basilar da sociedade. Bezerra de Menezes, ele vem, então, diante desta comparação, considerar a sociedade como um organismo vivo. Sim, a sociedade é um organismo vivo. Nossa proposta de reflexão aqui, por mais que nós trouxemos elementos separados, mas eles não são elementos estanques, eles são elementos dinâmicos. Quando a individualidade, nós vamos aqui falar do eu, nós vamos identificar o eu de maneira isolada, mas é um eu dinâmico, um eu participante da família. Então nós vamos percebendo que nessa proposta de a família é a célula base da sociedade, comparando a sociedade como um ser, um organismo vivo, nós vamos percebendo também em comparação que o nosso corpo é um organismo vivo. Então, quando o nosso organismo vivo ele está doente, nós vamos identificar que a doença ela é causada por alguma instabilidade de um órgão. Então, eu estou com uma moléstia no meu fígado. Não é verdade não, gente, é só suposição. Estou com uma moléstia no fígado.
os estudiosos vão identificar que as células do meu fígado, elas se encontram doentes. Então, da mesma forma, se o organismo social é um organismo vivo, e Dr. Bezerra de Menezes fala que a família é a célula basilar desse organismo, e ele nos fala que a sociedade se encontra doente, então, Dr. Bezerra de Menezes está nos falando que uma boa parte dessas células também se encontram doentes. Nesse contexto, Dr. Bezerra de Menezes ele está nos chamando a atenção. Porque muitas vezes nós sentamos na nossa comodidade e começamos a apontar o dedo, falando, olha, veja como a sociedade está em conduta imoral, em atitudes depravadas, buscando a violência, buscando a individualidade. O egoísmo está a caminhar cada vez com passos mais largos, dominando esse ambiente social. E muitas vezes somos nós que estamos fazendo parte desse todo. Não adianta tão somente olharmos um conjunto sem identificarmos as partes que fazem parte daquele conjunto. Porque a harmonia de um todo, ela faz necessariamente da harmonia de um conjunto. Analisemos um banquinho a qual nós sentamos. Esse aqui nós temos aqui um banco com 4 pernas, né? Existem outros que têm somente 3 pernas. A harmonia se encontra no conjunto. Se nós chegarmos aqui e cerrarmos uma perna desse banco e não avisarmos para o cantor, pode acontecer dele inadvertidamente, ao sentar nesse banco, ele tomar uma queda. O banco todo está defeituoso? Não, mas somente defeito de uma parte coloca em risco a estrutura do conjunto. Então, o Dr. Bezerra de Menezes ele está nos convidando para esta reflexão de conjunto. Tem um dizer que está no Evangelho de Jesus, que os evangelistas escreveram: aquele que for fiel no pouco, será fiel no muito. Então, nessa nossa caminhada, muitas vezes, nós queremos consertar, nós queremos corrigir o nosso bairro, a nossa cidade. Calma. Será que nós já nos corrigimos? Vamos primeiro exercitar tarefas que nós damos conta. Vamos exercitar a tarefa de realizar a proposta íntima de reabilitação. Para que diante dessa responsabilidade com o pouco, eu já podendo me direcionar como individualidade nessa condução equilibrada em meio à minha família, eu posso então estar concitando o meu companheiro, a minha companheira. Podemos juntos estarmos concitando uma boa orientação os nossos filhos e percebendo que isso vai somando, mas partiu do pouco. Quando nós conseguirmos realizações coerentes, realizações produtivas no pouco, nós já estamos nos habilitando para darmos um passo mais adiante. Então, esse convite de Dr. Bezerra de Menezes, para que percebamos na nossa individualidade a necessidade desta correção, para que percebamos nesse conjunto familiar a importância para a harmonia da família, percebendo que o grande mal da sociedade que está a caminhar a galopes é o egoísmo, como nos fala a doutrina dos espíritos. Nós vamos então compreender a advertência de Dona Joana de Ângeles, quando ela nos fala que a instituição da família está sob ataque da espiritualidade inferior. A questão de número 775, ela vem com uma indagação para os espíritos que Allan Kardec faz da seguinte maneira: qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família?
Então, se houvesse esse relaxamento, se houvesse esse afrouxamento dos laços da família, que consequência teria para a sociedade? E os Espíritos, então, nos traz com uma resposta curta, mas muito profunda. Tem uma palavra bem bonita, floreada aí, né, que coloca que haveria uma recrudescência no egoísmo. Recrudescência é aumento, um crescimento. Então haveria um crescimento do egoísmo. Então, se nós estamos a perceber que a sociedade ela está sofrendo diante da mazela do egoísmo, porque os Espíritos nos falam que o egoísmo é a gênese de toda a miséria da humanidade. Então, se nós, sociedade, estamos a passar por esse sofrimento, por essas dificuldades, mediante a esse crescimento do egoísmo, obviamente, é porque a instituição familiar, ela está sobre esse ataque e está sucumbindo a esses ataques. Por isso, meus queridos, a proposta que a doutrina espírita vem nos trazer e que nós vamos encontrar na vasta literatura que a doutrina espírita nos tem, nesses livros que eu aqui apontei, esse livro de Minha Família, o Mundo e Eu, SOS Família, Vereda Familiar, também da psicografia de Raul Teixeira e tantos outros, vem nos municiar de informações para que possamos perceber que nas nossas atitudes nós poderemos dar o passo inicial para transformar a nossa sociedade nesse organismo sadio. Mas deve começar nos nossos lares. Que possamos ofertar, como nos fala Emmanuel, na resposta da questão 108 do livro Consolador, nas bases da religiosidade. Vamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Vamos apresentar a sua base moral nas suas reflexões. Vamos dar o contributo dos nossos exemplos. Vamos respaldar as nossas palavras, os nossos ensinamentos nas nossas atitudes, para que os nossos rebentos, absorvendo esta orientação, possam então, no momento oportuno, refletir em meio à sociedade as atitudes coerentes e equilibradas, nas quais elas tiveram a sua iniciação no colo da sua família. Percebamos realmente a importância de tudo isso. Certa feita, eu estava lendo um outro livro que eu gosto muito, Psicografia Chico Xavier, do Espírito Neio Lúcio. Temos ali duas histórias que eu gostaria de rapidamente trazer para vocês. Logo no segundo capítulo desse livro, nós temos ali um diálogo e uma indagação da sogra de Pedro para Jesus. Esse livro, Jesus no Lar, é uma proposta de Jesus fazendo o evangelho no lar de Simão Pedro. Lia-se o texto, fazia alguns comentários, e depois Jesus vinha fazendo a sua observação. Então, nós estamos percebendo aí que Neio Lúcio está nos apresentando a sistemática de evangelho no lar que Jesus já fazia há 2000 anos atrás. E a doutrina espírita vem nos convidar também, novamente, para que utilizemos dessa prática nos nossos lares, para que possamos estreitar as nossas afinidades para com Cristo. Então, nesse segundo capítulo, a sogra de Pedro, ela então indaga Jesus: Senhor, que venha a ser a nossa vida no lar. E ela, de maneira até emocionada, como nos narra Neio Lúcio, com os olhos lacrimejando, ela fala que no início da formatação da família é flores, é sonhos, são promessas, são sonhos, são promessas, mas com o passar do tempo são espinhos, dissabores, indiferença. Jesus, então, percebendo a profundidade da indagação da sogra de Pedro, ele, na sua sistemática de acolher, de apaziguar, ele indaga de maneira muito simples e fala: mulher,
O que fazes com a lentilha para ofertar alimentação? Ah, Senhor. Ela respondeu de maneira até um pouco a estranhar a indagação do mestre. Eu as coloco no fogo, para que elas possam cozinhar. E logo depois eu as tempero para que ela possa ficar palatável àqueles que irão se alimentar. Jesus então continua. E ao pão, entregarás cru para o alimento? Não, Senhor. Eu também irei colocá-lo ao forno para que ele possa atingir a condição necessária para que eu possa ofertar a alimentação para os meus. E ele então fala, também assim é o lar. O lar é esse forno acolhedor dessas almas em preparo. O lar é aquele cantinho que vai ofertar o calor necessário para que aquela alma alcance o ponto ideal para se transformar em alimento. Jesus, depois, quando a sogra de Pedro fala das condições de sofrimento, Jesus, então, pergunta mais uma vez, o que fazes com aquelas lentilhas que continuam duras após o cozimento? Ah, Senhor, certamente eu as tiro e jogo no monturo, jogo no lixo. Aí Jesus fala, assim também a providência divina age para com as almas endurecidas. Aquelas que não conseguem no cadinho, no forno do lar, no ninho do lar, ceder para a transformação íntima, para se transformar em alimento, elas são retiradas daquele convívio e são colocados em condições que vão lhe trazer momentos de dificuldade e de sofrimento. Não em condições de abandono, mas em condições necessárias para que aquela alma possa então ser desperta, se despertar para a necessidade da caminhada sublime, para que nesse momento de incubação, nesse momento de preparação que as almas temos no cadinho da família, possamos, no momento que somos convidados a experienciar em meio à sociedade, possamos dar o contributo de um alimento sadio. Olha a profundidade do ensinamento de Jesus em um exemplo muito simples. Jesus nos convida e nos oferta esse entendimento da importância do lar como esse forno preparador. Como Emmanuel costuma nos falar e chamar de a escola das almas, o ninho das almas, que é o lar. Este instituto de preparação dessas almas para que em meio à sociedade possam dar o verdadeiro testemunho de seres renovados. Porque aí então, meus queridos, nós vamos percebendo essa importância da educação. Não desprezando aqui o valor da instrução, porque ela também é necessária nessa nossa caminhada, mas percebendo que a educação é que vai nos imantar do conhecimento de vida, desse alimento da moralidade, para que possamos, na sociedade, sermos esse fator de diferença. Nesse livro de Néio Lúcio, Jesus no Lar, lá no texto 16, nós vamos encontrar também uma historiazinha muito simples, mas muito profunda. Néio Lúcio nos narra que Jesus, após o estudo dos textos e algumas observações dos seus discípulos, ele vem então nos falar que dois amigos, em uma caminhada de retorno a uma vila próxima, estavam em regiões montanhosas, todos os dois doentes, com dificuldades no seu organismo. Aquele clima chuvoso, muito frio, e ambos tinham que vencer essa distância para a vila seguinte, e estavam a empreender essa caminhada. Logo em meio ao caminho, eles identificaram uma criança
que estavam caída à margem, já quase semi-morta. Eles então se entreolharam com aquele olhar de: o que então deveremos fazer? Aproximaram-se àquela criança e um dos amigos olhou para o outro de maneira ríspida e falou: não, de maneira alguma, não podemos ampará-lo, não podemos ajudá-lo, já estamos com um corpo frágil, as nossas forças quase se esvaindo. Se pegarmos mais esse fardo, certamente não haveremos conseguir vencer essa distância para a próxima estalagem. De forma nenhuma. Eu prefiro conservar as minhas forças, não buscarei esse fardo para mim. E de maneira individual, ele seguiu a sua caminhada. O outro amigo, com aquele olhar mais de compaixão, percebendo naquele indivíduo um irmão seu de caminhada, abaixou-se de maneira carinhosa, pegou aquele fardo, albergou bem próximo ao teu peito e, acomodando, retornou à sua caminhada. Em passos mais lentos, é verdade, mas de tempos em tempos ele ajustava aquele fardo precioso, mas continuava a sua caminhada. Em um tempo maior, então ele vencera aquela distância e chegou à estalagem daquela vila próxima. Já tarde da noite, procurou então o seu companheiro, que na sua ideia certamente teria chegado antes dele. E procurou na estalagem, não conseguiu identificar. Desfez daquele fardo precioso, colocando sob cuidados de outros, buscando também o auxílio de mais algumas pessoas, saíram retornando no caminho para ver se o seu amigo tivesse alguma necessidade. Não demoraram muito. Eles avistaram em uma vala um corpo de um homem que sucumbiu às dificuldades do frio. Lá estava o seu amigo, que como estava a caminhar sozinho, não conseguiu calor suficiente para fazer frente ao frio e tombou diante daquelas dificuldades. Após Jesus narrar essa ligeira história, o semblante daqueles que o ouviam foi tomado de surpresa diante da profundidade do ensinamento. Jesus, então, arrematando, falou: aquele que procurou pelo seu egoísmo caminhar sozinho, sucumbiu diante das dificuldades que o mundo lhe impôs. Mas aquele que de maneira gratuita, de maneira caridosa, buscou auxiliar o seu semelhante que estava em dificuldade, percebeu-se que naquela forma de conduzir a aproximação, o calor de um nutria o outro, protegendo assim aqueles corpos, aqueles organismos da força do frio. Jesus veio nos mostrar a importância de vencermos o egoísmo, de caminharmos juntos para que a dificuldade não se torne tamanha que nós não conseguiremos vencer. É esse convite para que possamos fortalecer na nossa intimidade do eu a importância da convivência em família, para que os valores morais de Jesus possam ser compartilhados, para que aquele organismo da família seja forte e adquira robustez suficiente para ofertar para o mundo elementos sadios, para que essa verdade possa ser multiplicada e propagada, não somente através de palavras, mas principalmente nas atitudes renovadoras. E que a humanidade, e que nós, em meio ao conhecimento da doutrina espírita, possamos observar todas essas vertentes, não tão somente sobre a ótica da matéria, porque nós estamos encarnados, estamos em meio ao mundo material, mas principalmente sobre a ótica da espiritualidade.
Sobre a ótica de identificarmos aquele eu, aquela individualidade, respondendo: quem sou? Muita paz e obrigado a todos.